Eu estudei teatro bastante tempo. Na verdade, quando eu conheci o teatro, eu já estava formada já em publicidade e desenho artístico. Mas, assim, eu já trabalhava, inclusive, na área, mas o teatro mexeu muito comigo. Realmente, eu gostei demais do teatro. Você começou a fazer teatro com que idade que você falou? Eu tinha uns 14 anos. Teatro? Já trabalhava, né? Porque como já com publicidade? Porque como eu fiz uma ETEC, então aí eu era obrigada a fazer horas de estágio. Então eu fui fazer um estágio numa editora, que fazia revistas de circulação interna, eu era ilustradora dessa revista. Mas bem novinha, né? Nossa, bem total! Novinha. E às vezes eu falo, será que era possível isso? E aí, né, por coincidência... Você tem uma filha de 12 anos... Que é completamente criança. Mas é outra época, né? E eu, coincidentemente, nessa editora, fazia a revista de uma empresa chamada Ciba-Geigy, uma empresa farmacêutica, que na ocasião ele era o estagiário e desses 2 anos que eu trabalhei, nunca nos vimos, nunca nos conhecemos, muito embora eu frequentasse a Ciba-Geigy pelo menos uma vez por semana para fazer Mas um dia você encontrou, né? Mas olha, foi em outra ocasião, em outra situação. Será que ele já não estava de olho só esperando? Fala a verdade. Não estava, não. Não cheguei a conhecer. Então. Vocês tiveram química, é isso? É a indústria química. Não, perguntei se você rolou uma química. Nossa, sim. Não, mas foi muito depois. Muito depois. É que é irônico, só né? Pelo rostinho coradinho dele, a gente percebe que o amor está ali. Ele vê, o meu sangue fede. Não, era a indústria, a Ciba-Geigy, ficava ali na esquina da Santo Amaro com a Vicente Hall, é enorme. Tinham vários prédios, várias divisões. E o departamento... fármaco, é isso? Também. E o departamento de marketing, que era onde eu frequentava, era no prédio onde ele trabalhava. E era no andar de cima da onde ele trabalhava. E eu nunca nos encontramos. Aí, muito tempo depois, eu mudei de local de trabalho. Eu fui contratada por uma agência lá no Brooklyn Velho, que era uma agência de designer de embalagem. Então, a gente tinha que criar o nome do produto, a embalagem, tudo essas coisas assim. E aí, como era perto, eu acabei conhecendo ele por conta disso. Mas isso foi bem depois. Muito engraçado. Pensilvânia, é Brooklyn, é por ali? Mais ou menos ali. Tem uns países, o nome de rua são os países dos Estados Unidos, não é? Isso. Nos estados. Os estados dos Estados Unidos, muito legal. Do jeito que está, logo vai ter os países dos Estados Unidos mesmo. Os países dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está tendo países agora. Bom, é verdade. Mas nem digo nada. Para quem entendeu, entendeu. Mas você falou em Venezuela, eu lembrei de Caracas caricatura, né? Tem tudo a ver. Por isso que eu fiz a analogia, entendeu? Eu fui subindo legalzinho, assim. Jamais cartoon. Cartoon, a gente pode até falar que é a caricatura e o cartoon, elas são unidas, porque quando a gente fala em cartoon, a nossa mente vai para o desenho animado, né? Cartoon Network. Tá certo. Mas, às vezes, quando você vai fazer uma caricatura, você tem que ter na sua mente essa pessoa como se ela fosse um desenho. É assim mesmo que eu vejo. Você imagina, a minha vida na rua é um desenho animado. Porque... Por exemplo, você pode pegar o cérebro e fazer uma caricatura, pegar um cartoon e fazer uma caricatura do cartoon, né? O que eu quero dizer mais ou menos é assim, você pegar os traços da pessoa e você arredondá-los e minimizá-los para eles virarem um desenho. Né? Essa é a ideia, né? Mas você bate o olho nas pessoas e você já começa a pensar em como você desenharia. Sim. Eu, quando assisto jornal, essas coisas, normalmente eu não estou prestando atenção na notícia, eu estou prestando atenção. Você lembra daquele loirão que lutou com o Rocky? Sei. O russo. Ludwig. Você estava assistindo esse filme quando você fez o nosso? Porque eu tô igualzinho ele. Falei, nossa, eu falei, numa caricatura eu consegui ficar bonito. E eu tô igual ao sério. Mas você sabe que caricatura, para o desenhista, pode ter certeza, não existe isso feio e bonito. São formas, são formatos, são cores. A caricatura ela é feita para homenagear, né? A caricatura ela é um desenho bem específico, e muito embora às vezes até sofrendo um certo preconceito, porque as pessoas falam assim, mas fica zoando com a gente. Não Sabe é aonde isso. foi o meu contato com caricatura? Que eu nem sabia que tinha esse nome.
Eu não sei como que era lá na Grande São Paulo, aqui no interior. Tinha muito dono de bar que tinha isso. Sim, sim. Você tinha lá, fazia muito. Meu irmão tem até hoje. A gente tem meu nariz, então, ele tem certinho, aqui um nariz assim do tamanho da cara, o corpinho pequenininho com a camisa do Palmeiras. Né? Ele legal. tem até hoje, acho que a pessoa que fez só no lápis. Né? Tá. Tinha muito disso, foi o primeiro contato que eu tive. Né? Teve, pelo menos por aqui, ela teve foi popular. Né? Ela tem esse viés de ser popular. E uma coisa muito interessante, se você falar assim. Dialoga fácil, né? Você estudou caricatura? Não. Esse é que é o mais biruta de tudo, né? Depois sim, você vai fazendo curso. Você fez teatro, na verdade, né? Sim, teve um período que eu fiz o teatro. Vamos voltar pro teatro. Então, eu fiz o teatro. O teatro, eu fui assim à toa conhecer o teatro. Que você estava comentando que você nunca estudou, né? Caricatura, né? Não. Na verdade, você estudou teatro e não acabou indo para caricatura. Eu comecei estudando, foi artes, de modo geral, né? O desenho artístico e publicitário. Nesse meio do caminho, eu conheci o teatro. E aí eu fui para lá, já estava com a profissão definida, mas eu estava prestes a desistir de tudo. Acontece que eu falei que os meus pais, quando eu nasci, temporã, eles estavam quase prestes a se aposentar. Então, imagina você, eu com 14, 15 anos, já trabalhando, já numa profissão. Depois eu continuei estudando. E aí eu ia mudar de profissão, com eles quase se aposentando, então eu desisti do teatro. Eu já estava no ramo do desenho, eu continuei. Mas com 14, 15 anos é muito cedo para achar que está desistindo de alguma coisa. Mas é porque o curso de teatro ia me fazer parar de trabalhar, por exemplo. Né? Então, a questão é que esse curso de teatro, ele, de alguma forma, te deu uma ferramenta para você ter uma liberdade de expressão para poder fazer uma caricatura, por exemplo. Não, eu não associo o teatro à caricatura, não. São coisas que, naquele momento, eu não associo, né? Eu gostei do teatro pela arte mesmo do teatro, da interpretação. Eu gostava até do teatro, não cinema, nem televisão. Eu gostava do teatro. Você sabe a primeira vez que eu subi no palco? Quando você vê a luz batendo, aquele monte de pozinho subindo, batendo na luz. Por isso que falo que é mágico. E o barulho de você andando no tablado ali, fazer aquele pouf, pouf, pouf. E aquelas luzes, e aquelas... Cara, primeira vez que eu subi, eu falei, nossa, eu quero passar muito tempo por aqui, assim, em volta disso. É mágico. É mágico. Teatro é mágico, é pura purpurina. Então, para estudar, o curso era integral. Eu teria que, no mínimo, parar de trabalhar. No mínimo. E, novamente, contar com os meus pais. Então, não cabia isso mais, né? Como eu falei, eles estavam à beira de se aposentar. Então, eu deixei o teatro, continuei com o desenho. Só que, assim, eu sempre estudei artes, técnicas de pintura a óleo, aquarela, desenho de figura humana, escultura, tudo voltado às artes eu estudei. Agora, caricatura, nunca tinha, assim, um curso específico. Porque a caricatura, ela vem do italiano, que chama caricare, que significa exagero. E se tem, assim, pelos relatos, que é uma arte que ela apareceu lá no século XVI e XVII. Picasso, por exemplo, antes de ser Picasso, ele foi caricaturista. Tem tudo a ver agora eu falando, né? Sim. Porque ele se ligou nessas formas, Da onde que pintou o gatilho, né? Exatamente. De mudar as proporções, né? Então, para você ser um bom caricaturista, na verdade, você tem que estudar muito bem o desenho de figura humana. Porque é aquela coisa assim, para você destruir, você precisa saber construir. Então, o Picasso, ele era exímio nisso por conta disso. Poucas pessoas sabem que ele era caricaturista. Outro que era caricaturista, Claude Monet. Antes dele ser o pintor que ele é, e esse daí disfarça bem, né? Porque as obras dele não tem nada a ver com caricatura, né? Ele ganhava muito dinheiro nas ruas fazendo caricatura.
Então, a caricatura, na verdade, ela é uma arte que ela é muito mais espontânea, inata, do que outra coisa. E agora, é popular claro, tem também, cursos né? de Popular caricatura. mesmo, né? É popular, quer dizer... Isso. Então era uma coisa de a necessidade faz o macaco pular, né? Ele Exatamente. tava ali, tinha uma chance de ganhar uma grana com aquilo. E, na verdade, né? ela surgiu no século XVI, XVII, com um cara chamado Agostinini Carrassi. Parece Agostinho Carrara, né? Quase. Não, então, mas não é. Ele era um... não tinha ainda essa profissão, mas ele era um jornalista, então ele era contra o sistema. E a forma que ele descobriu de expressar isso foi fazendo charges, que é aquela sátira política. O desenho que conta uma história, né? Exatamente. De que maneira que você olhasse, você falasse, é o rei. E foi o que ele fez, né? Ele desenhou muitas vezes o rei, Mas uma chegou a ser caricatura, preso. se você põe um balãozinho com uma fala, ele vira uma charge? Sim. Uma Então, por charge. exemplo, quando Olha, não precisa você nem do disse lá- balãozinho, né? Só o desenho já. Mas se Não, por exemplo, é que ela colocou lá, não, vamos dominar o mundo. Não, vamos dominar só o mundo dos podcasts, não foi isso? é uma charge. Você já viram uma charge? É uma né? charge. A Roda Viva tinha muito disso, né? O cara Isso. fazia na hora. Ah, tinha É, o- é. Aí era o É uma cartunista, charge. né? Que era o É. Caruso. Não, ali era outro. cartunista ou caricatura? Cartunista. É porque assim, quando você vai desenhar alguém, Ele registrava mesmo o momento, né? você tem que pegar as características dele, portanto, é uma caricatura, né? Seria, vamos ilustrar assim. Agora, como que eu vim parar exatamente com caricatura é que é o negócio mais estranho de tudo. Porque eu sempre desenhei, por exemplo, na escola eu era a turma do fundão, eu falava turma do fundão cara de pau, porque eu fazia zoeira, mas eu ficava sentada na primeira carteira. Por quê? Porque eu queria ver, eu era míope, então eu queria ver a professora para ficar desenhando e fazendo os outros rirem e tal. Então era, vamos dizer assim, era de risco, né? O que eu fazia. Mas eu não sabia que aquilo era cartoon ou que era caricatura. Não... Você fazia uma zoeira com a galera lá. Exatamente. Desenhava e pronto. E desenhava e pronto. E aí, Já chegou a ser chamada na direção? nunca. Por isso que Os eu professores já acho que eu já gostavam. tinha o vínculo com o teatro, porque eu disfarçava bem a situação. Eu acho que eu segurava a bronca ali. E aí eu segui, então, a minha carreira de publicidade. Mas nessa ocasião, foi que nessa agência perto da Cipagai, foi que eu conheci o Sérgio. Aí nos casamos. E eu fugindo do teatro, foi a época que eu estava decidida, né? Minha mãe fez uma campanha também muito contra para eu não ir para o teatro. Mas eu acho que também o Mas eu teatro ele era estudava. meio marginal da família, né? Assim, sempre Principalmente, não vou ser deselegante de perguntar a sua idade, mas eu acredito que nós sejamos mais ou menos foi. Sim, da mesma geração. mas olha, sempre foi. Acho que ainda é. Para mulher ainda. Isso acho que não vai mudar muito, não. É claro, né? Já tem outras concepções, mas eu não sei. Eu só sei que ainda assim, eu estudei o Teatro Amador, fiz peças no Teatro Amador, fiz peça com o Cássio Escapim, do Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Sim. Eu fiz, e ainda escondido da minha mãe, eu fazia espetáculo de sexta a domingo. E aí, foi nessa correria que eu conheci. Era o espetáculo? Era no próprio teatro que eu estudava, no Amácio Mazzaropi, lá no Bresser. Ah, tá. Deixa eu falar. Excelente teatro, ele tinha a parte do palco e tinha também Na oficina o cultural, tablado. né? Lá na oficina cultural. Exatamente. E lá você podia estudar coreografia, iluminação, direção de arte, interpretação, tudo. Era uma oficina muito completa, muito profissional.